20 erros muito comuns que podem acabar com o seu planejamento estratégico. Eu quis trazer essa aula aqui exatamente porque eu vejo muita gente também no mercado fazendo um planejamento lindo, com tudo bem descrito, com tudo bem colocado, e acabam cometendo alguns desses erros aqui que podem ser umas cascas de bananas aí durante o planejamento. Por isso eu não quero que você passe por isso. Então, eu quero compartilhar com você cada um desses erros aqui para que a gente não cometa ao longo do treinamento. Primeiro, fazer o planejamento com pressa. Acho que eu já deixei bem claro, né, nas aulas de boas-vindas, na aula de revisão anual, que você não deve fazer o seu planejamento com pressa. De fato, fazer o planejamento com pressa, na correria, vai fazer com que você não pense, não tome decisões mais assertivas, vai fazer com que você não levante os dados corretamente, pode te prejudicar demais. Então, o planejamento não é algo que a gente faz com pressa. Só para vocês terem uma ideia, eu passo praticamente todo o mês de dezembro e metade do mês de janeiro fazendo meu planejamento. Eu levo bastante tempo. Eu deixo dormir, eu pergunto para os meus colaboradores, eu faço uma parte, depois eu faço outra parte, até com que eu conclua ele totalmente. Então, o planejamento, ele também é orgânico, né? Claro que não é aquela coisa que você vai fazer e vai ficar ali e você não vai mexer nunca. Pelo contrário, eu gosto de um planejamento mais orgânico. Gosto de fazer um planejamento mais orgânico, né? Algo que a gente possa mexer, que a gente possa mudar, que a gente possa entender. Então, a pressa não vai te permitir isso, né? Então, fazer devagar, aos poucos, vendo cada ponto, vendo cada tópico, fazendo a revisão anual, entendendo o que aconteceu, entendendo você também, é muito importante. O segundo ponto é achar que o que funcionou antes funciona agora. Muitos acabam colocando as mesmas estratégias, ideias e formatos de ações que funcionaram no ano anterior. Ellen, a gente não mexe em time que está ganhando, né? Então a gente sabe as ações que funcionam, a gente sabe o que funciona pra gente. Mas lembra, nem sempre o que você fez ano passado vai funcionar no ano seguinte. Muito cuidado. Claro que você deve colocar as melhores ações que funcionam para você, que funcionaram. Claro que você pode trazer tudo de bom que funcionou, mas lembra que você não vai conseguir, né, ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas do passado. Você vai precisar inovar, colocar coisas diferentes. Então você pode sim trazer o que funcionou antes, mas muito cuidado para não se apegar a isso. Eu vejo muita gente que se apega a isso e aí fica só ali fazendo aquela mesma coisa de sempre. Isso é um erro no planejamento, tá? Você trazer sempre as mesmas ações ano a ano. 3. Não priorizar as fraquezas e ameaças percebidas. Vocês vão ver que na análise SWOT que a gente vai fazer, vocês vão separar em fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então tem gente que, eu sou muito bom nas minhas forças aqui. Então eu vou super fortalecer as minhas forças, eu vou melhorar, eu vou atrás dessas oportunidades e acabam deixando de lado a parte mais urgente, que são as fraquezas e as ameaças. Então, quando você estiver fazendo a análise SWOT, as fraquezas e as ameaças são os pontos mais importantes que você vai precisar trabalhar ali, tá bom? 4. Não ter dados dos anos anteriores para comparar. Não coletar dados é um grande erro que muita gente comete também. E isso acaba atrapalhando o planejamento estratégico. Sempre isso atrapalha o planejamento estratégico. Porque se você não possui uma dashboard, uma planilha, com números, um bloco de notas que seja, um papel onde você anotou sua quantidade de seguidores, o quanto você vendeu, o quanto você faturou, o quanto você lucrou, qualquer mínimo número que você possa comparar a cada ano, isso vai complicar no planejamento estratégico. Mas, Ellen, é a primeira vez que eu estou fazendo um planejamento estratégico. Tá tudo bem, então. Você deve estar criando a sua empresa do zero, você, né, deve estar fazendo uma transição de carreira. Tudo bem você não ter dados agora. Mas nada justifica você ter mais de 2 anos de empresa ou 3 e você não coletar esses dados. Se você ainda não faz isso, esse é o momento perfeito para você decidir de fato mudar essa história e começar a coletar os seus dados. Se você não tem dados, algumas partes do teu planejamento vão ficar realmente faltantes, exatamente porque você não fez essa coleta antes. Não estudar o novo cenário do seu mercado. Você precisa entender que anualmente o seu mercado muda. Quais foram as mudanças que impactaram
e que podem impactar o seu negócio. É por isso também que a gente vai fazer uma análise da concorrência nova. Ah, Ellen, mas eu já faço, eu já sei quem são os meus concorrentes, eu já sei quem é meu público, eu já estudei isso bastante. Você vai fazer de novo, porque todos os anos a gente precisa fazer uma nova análise da concorrência, seja semestralmente, seja trimestralmente, seja anualmente, você precisa estar fazendo, estudando esse mercado o tempo inteiro. O que foi que mudou? O que foi que virou oportunidade para você? O que foi que virou ameaça para você? O que foi que virou oportunidade para você? Esse é um grande erro também que muita gente comete quando a gente fala de planejamento estratégico. Sexto, cortar custos de lugares que deveriam ser investimento. Cuidado com as suas decisões nos cortes de custos. Eu sei que quando a gente chega no planejamento, principalmente na parte financeira, dependendo do tamanho da empresa, né? Se é uma empresa maior, se é uma empresa com equipe enxuta, se é uma empresa que está passando por dificuldade financeira, independente disso, assim, a gente sabe que rola aquele desejo de cortar os custos para poder economizar, para poder, né, fazer coisas novas, mas às vezes você pode estar cortando um custo de um lugar que deveria ser investimento. Eu já vi várias e várias vezes empresas querendo, por exemplo, cortar marketing, querendo cortar custo de marketing, quando na verdade o marketing é um grande coração aí junto com as vendas, né, que vai fazer com que as vendas possam alavancar. E aí não é tão inteligente assim você cortar custo de um lugar que deveria ser investimento. Você deveria investir em marketing ao invés de querer cortar custos do marketing. Então, esse é um ponto que você também precisa prestar muita atenção no teu negócio. Cuidado quando você estiver na parte de corte de custos, se você não está cortando uma coisa que deveria ser investimento. Sétimo, não ouvir a opinião e percepção da sua equipe. A sua equipe precisa participar do planejamento. Se você tem uma equipe, seja ela de qual tamanho for. Aí, Ellen, eu tenho 2 pessoas, eu tenho 3 pessoas, eu tenho 50 pessoas, eu tenho 20 pessoas. Independente desse número de pessoas, você precisa envolver a sua equipe nesse planejamento, porque você precisa ouvir o que eles têm a dizer, trazer as ideias que eles têm, né? Eles precisam também se sentir envolvidos nesse processo. Então, eles precisam participar e vocês vão ver que eu também trago nas planilhas, né, e nas ferramentas o lugar onde eles vão entrar, onde eles participam dentro do planejamento. E sempre que for você sozinha, eu vou te falar, olha, essa parte aqui você vai fazer sozinha e essa parte aqui você vai fazer com a sua equipe. 8. Não colocar a sua visão de futuro em imagens. Você pode dizer, eu sei qual a visão que eu tenho para minha empresa, mas se essa visão, se isso que você tem na sua mente, você não colocar em imagens no teu caderno dos sonhos, também é mesmo que nada. Então, do mesmo jeito que a gente criava o mural da empresa, você vai colocar os seus sonhos dentro do caderno dos sonhos. Os sonhos da empresa. O que você quer conquistar com a empresa, certo? 9. Não rever o seu plano de branding e comunicação. Um plano de branding é diferente do que vamos fazer aqui, tá? Aqui a gente não vai falar de branding, não vai falar de marca, não vai falar de conteúdo, não vai falar de nada disso. Isso aqui é um planejamento estratégico para a sua empresa. O plano de branding e de comunicação é algo que você deve fazer depois. Você deve tirar um dia só para fazer um plano de branding e de comunicação para a sua empresa. São 2 coisas diferentes, tá? Então, tem gente que acha que porque fez o planejamento estratégico, tá ok. Tem gente que acha porque fez o plano de branding, tá ok também. Não, você precisa fazer as 2 coisas. Elas precisam andar juntas. 10. Não ter feedbacks reais dos seus clientes para melhoria. Então, se você não tem o hábito de coletar depoimentos dos seus clientes, também é uma coisa que você vai precisar mudar a partir de agora e começar a coletar. Por quê? Porque durante o planejamento estratégico, a gente tem que levar em consideração todas as reclamações que as pessoas fizeram ao longo do ano para nossa empresa, todos os pontos de melhoria. E normalmente isso vem dos clientes. Também os elogios. Então, o que eles elogiaram? O que elas mais gostam? Como que eu estou ouvindo esse cliente, né? Como que de fato eu vou saber o que elas gostam, o que eles mais consomem? Então, isso vem a partir também dos dados, né? Tanto da parte de consumo quanto do que eles falam. O que eles comentaram nas redes sociais, né? O que eu salvei de produto que eles mais gostaram? Como que foi a experiência desses clientes dentro do meu treinamento ou dentro do meu espaço físico? Como que eu consigo trazer a opinião desse cliente para o meu planejamento estratégico? Então, tem muita gente que faz o planejamento também sem ter esses dados e sem ter esses feedbacks.
Isso prejudica também o planejamento, porque ele pode ficar sem a verdade ali, né? Ele pode ter o teu viés ao invés da voz do cliente de fato, tá? Não ter mantras e rotinas que vão guiar a cultura interna. Então, não ter mantras e rotinas para a sua equipe diariamente podem prejudicar esse andamento do planejamento. Eles têm que entender, eles têm que ter mantras e uma rotina para poder fazer o planejamento acontecer. Por isso que é importante o envolvimento deles. Ellen, eu sou eu presa, eu sou eu equipe, eu trabalho sozinha. Tudo bem. Então, esse já é um ponto aí que você não vai precisar se preocupar tanto. Não colocar os seus top clientes como prioridade. Você sabe quem são os seus top clientes? Esse é um ponto que também bate bastante quando a gente fala de planejamento. Porque quando a gente chega na hora de falar dos clientes especiais, muita gente não sabe quem são e muito menos o perfil deles. Então, será que você sabe quem é o teu top cliente? O que ele tem de diferente dos outros? O que ele faz que os outros não fazem? Qual o poder aquisitivo dele? Você tem que ter mapeado quem são os teus top clientes, pelo menos 3, para que você possa correr atrás de outros clientes parecidos com esses clientes, tá? Então, sempre que você for pensar em como que eu vou adquirir novos clientes, você tem que pensar, tá? Eu quero adquirir novos clientes parecidos com os meus top clientes. 13. Achar que criar conteúdo é suficiente para vender. Esse aqui, eu acho que essa é a maior casca de banana de todas que eu já vi em todos os planejamentos que eu já participei, que eu já fiz com as pessoas. Essa daqui é a maior casca de banana, eu poderia dizer, que é as pessoas acham que criar conteúdo é suficiente para vender e elas têm uma fixação absurda por engajamento no Instagram. Gente, engajamento no Instagram, e eu falo para vocês como alguém que já trabalha na internet, desde que se entende, desde os 11 anos de idade que eu trabalho com blogs, eu passei por todas as etapas, por Orkut, por blog, por MSN, por e-mail, @bol, por tudo, por flogão, floguinho, flognet, tudo que vocês imaginarem, eu já passei, eu monetizei na época que era blog, então assim, eu vivenciei todas as, como é que eu posso dizer, todas as eras do conteúdo na internet. Então, passei pelo Instagram, passei pelo Facebook, agora estamos no TikTok. O que mais vai vir, a gente não sabe quando a gente fala de conteúdo, né? Mas as pessoas, elas têm uma fixação por engajamento como se isso fosse a salvação de uma empresa. E a salvação de uma empresa não é o engajamento, não é pessoas comentando no seu post. Não é isso que vai salvar a sua empresa. Não existe uma bala de prata. As pessoas acham que existe uma bala de prata. Se eu tiver um engajamento no Instagram, eu vou bombar, eu vou vender muito. Gente, isso não quer dizer absolutamente nada. E eu falo isso para vocês com conhecimento de causa, como alguém que trabalhou no corporativo, com marketing, agora empreende há mais de 6 anos. Engajamento não quer dizer absolutamente nada quando a gente fala de vender. E essa fixação por engajamento faz com que as pessoas comecem a criar conteúdo e aí fiquem ali criando conteúdo, criando conteúdo, criando conteúdo, e elas não entendem que elas precisam pensar em estratégias de vendas. O conteúdo é uma delas. É só uma delas, uma das estratégias de vendas, tá? Então, muito cuidado com essa casca de banana. Quando eu fui lançar aqui o curso, muita gente veio com dúvidas, né? O que vai ter no curso? Como que vai funcionar o curso? O que vai ter de conteúdo no curso e tal? Quero fazer, e aí eu comecei a responder, né? Comecei a explicar o que ia ter dentro do curso. E aí as pessoas, eu quero muito planejar o meu conteúdo do Instagram. E aí eu entendi que, assim, o planejamento de conteúdo, ele é uma coisa, mas o planejamento da empresa é totalmente outro. O planejamento de conteúdo, ele tá dentro do planejamento da empresa. Não quer dizer porque você fez um planejamento de conteúdo que tá tudo certo, não. Ele tá aqui dentro. Então você vai sim ter que planejar o teu conteúdo, legal, bacana, você vai ter que pensar nos canais que você quer ano que vem, que você quer, né, criar conteúdo no TikTok, no Instagram, no Threads, onde quer que seja, se você vai criar um e-mail marketing, né, uma newsletter. Sim, isso é muito importante, sim, mas isso não é tudo.
Isso não é tudo, tá? Então, muito, muito, muito cuidado. Eu não vou deixar vocês caírem nessa casca de banana aqui, não, tá? Então, 14, não fazer a revisão do ano, analisando os erros e acertos. Não fazer a análise profunda do ano que passou, que é a nossa revisão anual, você não vai conseguir pensar no que você vai fazer daqui para frente. Né? Então, muita gente também não tem a prática de fazer um debriefing. O que é o debriefing? É sempre que você faz um lançamento, sempre que você faz uma ação de marketing, uma ação de vendas, você fazer um debriefing, que é o pós, né? Que é o que aconteceu, como foi o resultado disso? Teve alguma coisa de diferente? O que foi bom? O que foi ruim? O que deu certo nessa ação? O que não deu? O que eu poderia ter feito que eu não fiz? Quanto que a gente vendeu? Quanto que a gente não vendeu? Quanto que a gente lucrou? Quanto que a gente não lucrou? Percebe? Que são muitos detalhes. Então, você criar essa prática de fazer um debriefing também na sua empresa é muito importante, tá? Muito mesmo. E a revisão anual aqui para a gente poder seguir nos próximos passos. 15. Colocar metas tímidas por medo. Muitas empresárias, a gente vai chegar aqui na parte de definir a meta de faturamento anual e as metas mensais. Então, tem muita empresária, empreendedora, profissional liberal, que coloca metas muito tímidas por medo. E aí, acaba que não se desafia, né? Então, aqui eu peço que você, obviamente, seja prudente, tenha lógica, né? Não coloque uma meta absurda e metas inimagináveis que você nunca alcançou. Por exemplo, sair de 10 mil para 1 milhão. Não é assim que funciona. Mas você ser ousada e corajosa também para colocar uma meta que vai te desafiar. Então, não coloca metas muito tímidas. Procura realmente uma meta que vai te desafiar, que vai te dar coragem, que você vai, eu quero bater essa meta porque eu quero me desafiar, eu quero ser ousada, mas também com prudência, sem ser uma meta irrealista, porque uma meta irrealista vai te causar frustração depois, tá? Não apresentar para a equipe os próximos planos. Quando a gente fala de equipe, a gente coloca esse dia especial, né, para você poder apresentar a visão da empresa, os próximos passos, o planejamento, alinhar o seu coração com o deles, mesmo eles participando do planejamento online. Eu não sei se a sua equipe é remota, se é presencial e tudo mais, mas eles vão preencher algumas planilhas. Se você puder, fazer um momento no Zoom, fazer um momento no Meet, fazer um momento presencial com eles, para finalizar esse planejamento, né? Para saber realmente quais são as ações que vocês vão trilhar. Isso vai deixar todo mundo mais seguro, né? Todo mundo com mais vontade de fazer acontecer. Quando eles têm essa clareza, isso muda demais. E foi um erro que eu já cometi durante muitos anos, né? Eu fazia o planejamento e eu não compartilhava muito bem esse planejamento com a minha equipe. E por conta disso, eu sofri bastante, tá? Então, é uma coisa que eu já coloco aqui para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi e que eu sei que muitas empreendedoras também acabam cometendo. 17. Não ter clareza sobre qual problema você resolve. Quando a gente está falando de planejamento estratégico, é muito importante que você tenha essa clareza muito forte no seu negócio. Qual é o problema que eu resolvo do meu público? Como que o meu produto ou o meu serviço resolve esse problema? Ou então, qual é o caminho, qual é o lugar que eu quero que essa pessoa chegue com o meu produto ou serviço? Nem sempre você resolve o problema. Às vezes você está vendendo um sonho, tá? Então, nem sempre você está resolvendo um problema. Às vezes você está realmente, de fato, vendendo um sonho. Você só tem que ter clareza disso para o teu negócio. 18. Não ter clareza sobre os seus reais diferenciais. Eu já vi também muitos planejamentos onde a gente chega e as pessoas não sabem qual é o diferencial da empresa. Quais são os teus diferenciais? Você precisa escrever isso. Você precisa ter muita clareza sobre quais são os seus diferenciais. Por que comprar de você e não comprar do teu concorrente? Escreve isso, coloca no caderno. Por que as pessoas devem comprar de mim ao invés de comprar do meu concorrente? Escreve pelo menos 10 atitudes, escreve pelo menos 10 diferenciais que você tem em relação aos seus concorrentes. E para isso você vai precisar fazer uma análise da concorrência, percebe? Que a gente falou no começo da aula. 19. Não pensar em nem desenhar novas fontes de lucro. Cada planejamento estratégico é uma oportunidade para desenhar e pensar em novas fontes de lucro. Às vezes a gente fica muito presa aos produtos que a gente já tem, aos lançamentos que a gente já faz. Será que você não precisa pensar em novas fontes de receita? Criar novas coisas? Ou pegar o que você já tem e refazer?
Eu fiz isso, eu sempre faço isso, né? Como eu tenho essa criatividade e eu tenho esse impulso de criar muitas coisas, eu tenho muitos produtos antigos. Então, o que que eu faço? Eu renovo eles. Eu regravo, eu trago uma ferramenta nova, eu recoloco ele no portfólio, ou eu crio coisas novas. Então, pensa, como que tá o teu portfólio de produtos hoje? Você precisa criar coisas novas? Será que você não tá com um produtinho ali de R$ 50, de R$ 150? E você bate nesse teto. Você não consegue vender mais, porque você já bateu no teto, porque você não tem novas fontes de receita, né, de lucro. Então, essa é a parte onde você vai pensar e a gente vai falar mais sobre isso também ao longo do treinamento. E para finalizar, não ter clareza dos seus canais de atuação de vendas, que é um erro bastante comum também, que junta com aquele do conteúdo. Às vezes as pessoas acham que por ter um Instagram é o suficiente. Ah, eu tenho um Instagram da minha pizzaria, ou então eu tenho um Instagram do meu consultório, ou eu tenho um Instagram da minha clínica, eu tenho um Instagram do meu negócio digital, do meu infoproduto, é por lá que eu vendo. Gente, existem diversos canais de vendas, de atuação, que vocês precisam pensar no planejamento de vocês, porque hoje o mundo tá assim, plural. Então, provavelmente pode ser que o teu cliente nem esteja no Instagram. Pode ser que o teu cliente esteja no LinkedIn. Pode ser que o teu cliente esteja simplesmente no WhatsApp. Você não vai conseguir falar com ele por outro meio. É no WhatsApp. Pode ser que ele adore assinar newsletter. Então você precisa pensar nos canais que o teu cliente pode estar consumindo que você não está. E aí você tá lá criando conteúdo no Instagram, tá lá se matando no Instagram, quando na verdade o teu cliente ia preferir muito mais receber um e-mail teu completo falando sobre várias coisas, novidades, etc. E aí, obviamente, vai depender do teu perfil de público. Vai depender do teu plano de branding, tá? Aí isso daqui você vai fazer no plano de branding e não aqui. Então você vai pensar também nos teus canais de atuação, que é um erro que a maioria comete. Ah, tá tudo bem, eu tô aqui no Instagram, tá tudo bem. Aí quando você vai fazer a análise da concorrência, o teu concorrente, ele tem newsletter, ele tá no TikTok, ele tá no LinkedIn, ele tá fazendo várias ações legais e diferentes e você tá ficando para trás. Então, muito cuidado com esses 20 erros aqui que eu fiz questão de trazer para vocês, para que vocês não cometam durante o planejamento estratégico, para que vocês possam realmente sair à frente da concorrência de vocês.